Nós vamos continuar aqui meditando na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler dos versos 26 ao 29. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, os revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Sagrada Letra. Fala conosco, trabalha os nossos corações, transforma-nos, aperfeiçoa-nos, santifica-nos e glorifica o Teu próprio nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre uma das grandes questões da humanidade, né? Uma das perguntas que sempre surge no coração das pessoas: quem sou eu? De onde eu vim? Qual o propósito da minha vida? Isto, durante toda a existência do ser humano, eles vão tentando entender a sua identidade, tentando entender quem são. E nesse texto que nós vemos a resposta de Deus para esta grande indagação, né? Nestes versos nós vemos que a palavra de Deus vai explicar quem nós somos, nós cristãos, quem nós somos em relação a Deus, quem nós somos em relação à humanidade e quem nós somos em relação à história. E primeiramente tratando, da nossa identidade pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender é quem é nosso Pai. E o apóstolo Paulo então mostra claramente aqui a paternidade do cristão quando ele diz: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, então nós passamos a entender quem nós somos e passamos a entender a quem nós pertencemos. E a Bíblia diz claramente que se você é um cristão, você é um filho de Deus. Paulo havia dito lá no verso 7 deste capítulo 3 que todo crente é um filho de Abraão. Mas agora ele vai além para dizer que todo crente é um filho de Deus, uma filha do Deus Altíssimo. Então, Paulo chega no clímax do seu argumento, E ele havia acabado de explicar, como nós vimos na semana passada, que a lei era um pedagogo, para as crianças menores de idade, que ia conduzindo as pessoas porque elas não tinham maturidade. Mas quando nós chegamos em Cristo, nós não temos mais a necessidade desse guardião, desse pedagogo, desse aio, porque agora nós temos Cristo. E a Bíblia diz claramente que a lei, e nós cantamos há pouco, ela permaneceu somente até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E porque nós somos filhos de Deus, nós temos os direitos dos filhos, Nós temos os privilégios de sermos um filho. Nós não somos mais aqueles menores de idade que estavam debaixo de restrição de um tutor, mas como filhos de Deus, nós somos herdeiros do seu glorioso reino, e então desfrutamos dessa posição e dos privilégios dos filhos adultos de Deus. Paulo está escrevendo aqui para os Gálatas, porque eles estavam sendo bombardeados pelos judaizantes, que eles não pertenciam a Deus, eles não eram filhos de Abraão, e eles não poderiam ser filhos de Deus,
Porque os judeus, eles pensavam em si mesmos como os únicos filhos de Deus, o único povo de Deus. E então eles tratavam os gentios, os cristãos gentios, como membros da família de Deus, mas de uma segunda categoria. Como que se Deus tivesse filhos privilegiados. Deus tinha uma porção de filhos privilegiados e outros, ele falavam, tá bom, vocês são meus filhos também, mas fica aí no canto de vocês que eu tenho aqui os meus preferidos. Os judaizantes pensavam desta forma e estavam tentando convencer o povo da Galácia, os gentios, de que eles precisavam primeiramente se tornar judeus, para depois então serem cristãos de primeira categoria, de primeira ordem. Eles diziam que se eles não abraçassem a lei, se eles não fossem circuncidados, eles não poderiam ser considerados irmãos. No máximo eles poderiam ser tratados como primos. E é interessante porque a gente vê isso nos dias de hoje, que algumas denominações dizem que se você não pertence àquela determinada denominação, você não é um filho. Você é primo deles, não irmãos. E é muito interessante, porque um pastor que eu conheci, ele viu um rapaz com uma Bíblia, estava no ônibus. Ele falou, paz do Senhor, irmão. E o rapaz disse, você não é meu irmão, você é meu primo. E ele então disse, bom, se eu sou teu primo, Deus é teu tio, porque ele é meu pai. Então, queridos, a gente precisa ter certeza de que nós somos filhos. Somos filhos, porque Deus assim o quis. Como Paulo diz, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E a ênfase desse texto está justamente na palavra todos. A palavra que Paulo escolheu aqui para dizer todos, é uma palavra que dava a conotação de que não há diferença em todos aqueles que pertencem à família de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é tanto para os gentios como para os judeus. E sendo assim, o privilégio da filiação é para todos os filhos de Deus. Agora, como é que nós nos tornamos filhos de Deus? A maneira de nós entrarmos na família de Deus é por adoção, uma adoção legal. O breve catecismo de Westminster, respondendo à pergunta 34, ele diz assim: adoção é um ato de livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Então, juridicamente falando, uma criança adotada, ela se torna verdadeiramente um filho ou uma filha, e ela possui então os mesmos direitos e os mesmos privilégios de um filho biológico. Quando uma criança é adotada, então ela tem agora alguém para chamar de pai. Ela tem alguém que vai cuidar das suas necessidades. Ela tem alguém que vai dar afeto, como também vai dar disciplina. E essa criança adotada, então, ela tem também direito à herança familiar. Dessa forma, quando nós olhamos para a igreja, nós percebemos que quando nós somos um filho de Deus, nos tornamos filhos de Deus, e é pela adoção que nós nos tornamos filhos de Deus, então nós adquirimos direitos e privilégios, e nós temos alguém para chamar de pai. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, quando você for orar, diga, Pai nosso que está nos céus. Jesus disse que nós devemos olhar para Deus e reconhecê-lo como nosso Pai. Um Pai amoroso, um Pai cuidadoso. Nós temos um Pai que cuida de nossas vidas e sabe exatamente de todas as coisas que nós precisamos. Deus está atento.
É muito interessante, né? Porque pessoas, quando estão passando por dificuldades, ela diz: Deus não está vendo. Será que Deus não vê o meu sofrimento? Queridos, Deus vê e Ele sabe exatamente o que você precisa. Veja o que diz Mateus capítulo 6, dos versos 25 ao 32, Jesus estava ensinando e Ele disse isto, Mateus capítulo 6, versos 25 ao 32. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas estas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isto. Então Jesus disse: o Pai sabe. O Pai olha atentamente para você, e Ele sabe o que você precisa. Ele sabe as suas necessidades, não só materiais, mas também suas necessidades físicas, suas necessidades emocionais. Ele conhece você. Mesmo antes de você nascer, diz o salmista no Salmo 139, Ele já te conhecia quando você ainda era informe no ventre de sua mãe. Quando nenhum dos seus dias existia, Ele já conhecia todos. A palavra não precisa chegar aos seus lábios para que Deus saiba o que está no seu coração, na sua mente. Deus te conhece. Deus conhece as suas necessidades, Deus conhece a sua dor. Jesus disse: o Pai sabe de tudo que você precisa. E Ele está cuidando. Se você é um filho de Deus, então Deus está cuidando de sua vida. Porque Deus te ama com um amor eterno, com um amor que vai além de toda a compreensão humana. João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1, ele diz: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Que grande amor o Pai tem por nós. Nosso Pai nos ama tanto que, atentamente às nossas vidas, e querendo, como diz Jeremias, nos dá o final que nós realmente queremos. Deus cuida, mas também Deus disciplina. Deus não deixa que nós sigamos nosso próprio caminho, mas Ele trabalha em nossas vidas. E Ele usa pessoas, e Ele usa coisas, Ele usa situações para tratar conosco, para nos moldar, para nos transformar, para nos tornar santos como Ele é santo. Hebreus capítulo 12, versos 6 a 11. Diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e pune todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos.
Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois Ele nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Veja, Deus nos ama e é por isso que Ele nos disciplina. Muitas vezes, como eu já disse, a gente pergunta: Deus não está vendo? Sim, Deus está vendo. Mas Deus está usando situações para que nós olhemos mais atentamente para Ele e para a sua palavra. Deus usa situações, Deus usa pessoas para tratar conosco. Um pastor dizia que as pessoas e as situações são as ferramentas de Deus. Então Deus vê algo na nossa vida, uma aresta que precisa ser podada, e alguém vai ser essa tesoura. Usando os termos da marcenaria, Deus vê uma irregularidade, então Ele pega alguém que vai ser uma lixa. Deus vê algo que está fora de lugar na nossa vida e Ele pega alguém que seja um martelo e alguém que seja um prego e vai pôr no lugar. Então a pergunta correta é: Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha vida com esta situação? Em que área da minha vida o Senhor está trabalhando ou quer trabalhar? O Pai está atento a todas as coisas. E Ele não vai deixar que a gente viva de qualquer maneira e seja qualquer coisa neste mundo. Porque nós não somos qualquer coisa, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos representantes de Deus aqui nesta terra, nós somos embaixadores do reino celestial. E Deus então vai trabalhar com as nossas vidas. Deus nos ama, Deus nos disciplina, porque acima de tudo, Deus tem prometido aos seus filhos a parte integral na sua herança eterna e infinita. Romanos capítulo 8, verso 17 diz: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então Deus está nos preparando, queridos, para nós recebermos a herança eterna, esta herança infinita. Numa família, vamos dizer, alguém tem uma grande empresa. Para quem o pai vai passar para ser CEO desta empresa? O filho rebelde, que não está nem aí, que não entende nada de nada? Ou vai passar a empresa para alguém que tem capacidade para conduzir a empresa? E é isso, queridos, Deus tem uma grande herança para nós, e Ele está trabalhando para a gente assumir esta grande herança que Ele tem reservada para nós. Um bom pai dá tudo o que ele é, de tudo o que ele é e de tudo que ele tem para os seus filhos. E Deus tem, como nós estamos dizendo, uma herança infinita, uma herança eterna, e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então, queridos, pensando desta forma, não existe um status mais elevado para um ser humano alcançar do que ser chamado filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Agora, a maneira de conquistar esse elevado status é simplesmente por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo diz: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós estamos estudando esta carta de Paulo e nós vemos que Paulo vem sempre argumentando que todas as bênçãos de Deus vêm somente pela fé. A justificação é pela fé, a união com Cristo é pela fé, as bênçãos de Abraão vieram a nós pela fé, a promessa do Espírito Santo é recebida pela fé. Tudo que Deus tem a oferecer nós recebemos pela fé, e a adoção em Cristo também não é uma exceção a esta regra, né? Esta bênção de sermos filhos de Deus vem por meio da fé
no Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, verso 12, nós vemos essa declaração: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Somente quem crê em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, esses têm o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui, queridos, Paulo entra nesta questão, né, que os judaizantes vinham batendo em cima dos crentes ali da Galácia, dizendo que a justificação é pelas obras. Eles tinham que observar a lei para se tornarem filhos de Deus. E a adoção, queridos, é o maior contraste, né, entre fé e obras. Porque ninguém passa a fazer parte de uma família por meio de uma obra ou de várias obras. Uma pessoa pode trabalhar muito na casa do seu senhor, e o máximo que ele vai alcançar é um título de um bom servo, um bom empregado. Ele pode ser muito bom, ele pode até morar na casa da família, ele pode fazer todas as coisas, ter toda a liberdade de ação dentro daquela casa, para ir lá no armário, fazer a comida, lavar a roupa, fazer tudo, ir no mercado, fazer as compras, mas jamais isto dará a ele o direito de ser um filho. Eu falei há pouco de um grande empresário. Vamos pensar, você pode trabalhar arduamente numa empresa, dar o melhor da sua vida durante toda a sua vida, mas você nunca vai ser dono daquela empresa quando o patrão morrer. Você pode ser ali o braço direito, mas quando aquele patrão morrer, um filho é que vai assumir, e não você. Então, por mais que alguém faça, jamais pode se tornar um filho. A única maneira de alguém se tornar um filho numa família é através da adoção. E quem é que resolve essa questão de adoção? É o pai que vai adotar ou é aquele que vai ser adotado? Quem é que tem a palavra final? Você pode até chegar numa família e dizer: oh, me adota. E a pessoa pode dizer simplesmente não. E o que você pode fazer para convencer essa pessoa a te adotar? Ah, eu vou ser mais bonzinho, eu vou... Não, a decisão é de quem tem a prerrogativa de adotar, e não de ser adotado. E é assim na família de Deus, queridos. Ninguém vai alcançar a condição de filho de Deus por causa das obras, por causa daquilo que faz. As pessoas têm mania, né, de se elogiar diante de Deus. Como aquele fariseu chegou diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sou como os demais homens, eu não sou um ladrão, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu mereço. E Deus não atentou em nada para aquele homem. Mas um outro chega diante de Deus, de cabeça baixa, batendo em seu peito e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. E então Deus abraça essa pessoa. Nós não alcançamos nada pelo que nós fazemos. A única maneira de fazer parte da família de Deus é confiando pessoalmente no Senhor Jesus Cristo. E isso, queridos, confirma a necessidade da fé justificadora. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. E então passamos a fazer parte da família de Deus. Uma das frases que a gente ouve muito, né, das pessoas é: todo mundo é filho de Deus.
Mas a grande verdade é que todo mundo, sim, pertence a Deus. O salmista dizia: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E Deus cuida, sim, de toda a sua criação, de todas as suas criaturas. É verdade que toda a humanidade pertence a Deus, mas o privilégio de ser um filho de Deus é concedido especialmente àqueles que se achegam a Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Embora Deus seja o Criador de todas as coisas, o governante de tudo, o juiz de todas as coisas, Ele é Pai somente daqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo, daqueles que confiam na obra da cruz do Calvário, daqueles que confiam na ressurreição do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então veja, Paulo continua aqui e ele diz que todos aqueles que vêm a Cristo são batizados em Cristo. No verso 27 ele diz: porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Nesse texto aqui, queridos, Paulo não está falando simplesmente do batismo que nós realizamos com água, perante os irmãos, mas Paulo está falando sobre uma realidade interior de purificação espiritual que acontece pela fé. O batismo com água realmente tem o seu valor, é um sacramento que o Senhor Jesus Cristo instituiu. Ele é administrado, lógico, com a água, seja por imersão, seja por aspersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus ensinou lá em Mateus, capítulo 28, no verso 19. O batismo é o símbolo em que a lavagem com água simboliza a limpeza do pecado. A Bíblia também diz que o batismo é como um selo, a marca oficial de um documento público, que é confirmado visivelmente que nós pertencemos a Deus por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Mas isso não significa que nós somos salvos simplesmente porque passamos pelas águas do batismo. E isso precisa ficar muito claro, porque algumas igrejas colocam tanta ênfase no batismo como que se o sacramento do batismo fosse o motivo para a salvação, e na verdade não é. E Paulo está trazendo isto à tona, justamente porque os judaizantes usavam um outro sinal do Antigo Testamento, que era a circuncisão, como um método para a salvação. Então, na cabeça de muita gente, mudou o ritual para se tornar um filho de Deus. Para os judeus era a circuncisão, para os crentes de hoje é o batismo. E Paulo então vai mostrar que não é nada disso. Paulo mostra que a verdade é que nem a circuncisão, que era o sinal da antiga aliança, nem o batismo, que é o sinal da nova aliança, pode produzir salvação. Mas elas simplesmente simbolizam a salvação que vem pela graça, por meio da fé. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que existe uma forte ligação entre a circuncisão e o batismo. Veja, Paulo diz em Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12, falando em Cristo: nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja, o que Paulo está dizendo aqui, que os dois sacramentos, seja o da circuncisão, seja o do batismo, são para os crentes e seus filhos, que recebem o sinal da aliança dos pais, na esperança de que Deus os levará à fé. Algumas igrejas adotam o batismo de crianças, a gente não vai discutir isto,
Eu estou falando de igrejas evangélicas, a gente não vai discutir este ponto. Eles se baseiam justamente que as crianças no 8º dia, os meninos, no 8º dia de vida eram circuncidados. Não que isso os tornasse parte da aliança, mas eles crescendo desta forma iriam mais tarde desejar participar pela fé dessa aliança. E muitos pais hoje, em igrejas tradicionais evangélicas, batizam seus filhos quando crianças, nesta mesma esperança de que eles serão alcançados pela graça de Deus. Ok? Mas a gente não vai falar muito sobre isto. Mas então, sobre a antiga aliança, a maioria das pessoas da comunidade de Israel entrava através do nascimento, nascia um judeu, e como judeu, eles criam que pertenciam a Deus. E o sacramento relacionado com a adoção, então, de quem não era um judeu, também era a circuncisão. A pessoa falava: eu quero me tornar um judeu. Então ele era aceito para ser um judeu, porque ele estava disposto a abraçar o judaísmo. E quando ele fazia essa declaração pública de que ele queria se tornar um judeu, pertencer ao povo escolhido de Deus, então ele passava pelo ritual da circuncisão. Mas porque ele foi aceito, é que ele passava por esse ritual. Não era o ritual que o fazia ser aceito. E assim é o batismo, querido, porque nós cremos em Jesus Cristo, nós descemos as águas do batismo. Mas não é as águas do batismo que nos salvam, mas porque nós fomos salvos, nós queremos ser batizados. Então esse sacramento, queridos, tanto o batismo como a circuncisão na antiga aliança, não era um modo de salvação, mas o sinal de quem já era salvo. Por si só o batismo com água, seja de criança, seja de adultos, não nos torna filhos de Deus. Mas é um sinal visível, da nossa adoção, que nós recebemos pela fé em Jesus Cristo. E fé e batismo então sempre vão andar juntos. O batismo não salva, mas é impensável que um cristão que entende a obra de Jesus Cristo, que quer dar testemunho público de sua fé, não desça as águas do batismo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, queridos, a gente deu essa volta aqui falando sobre o batismo, mas o que Paulo realmente estava dizendo aqui de ser batizado em Cristo, fica mais evidente na carta que ele escreve para Tito, no capítulo 3, verso 5, Tito capítulo 3, verso 5, onde Paulo diz do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, é que fez dele um filho de Deus. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui sobre o batismo. Paulo foi salvo quando ele foi batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. O que é o batismo? Falando das águas, é você ser submergido na água. O batismo do Espírito Santo no corpo de Cristo é justamente isso. O Espírito Santo pega uma pessoa e mergulha esta pessoa no corpo de Cristo. E então esta pessoa, como nas águas, ela é revestida com as águas. Então no batismo do Espírito Santo, eu não estou falando batismo com o Espírito Santo, estou falando batismo do Espírito Santo. Então essa pessoa, ela é revestida por Cristo. Então o batismo nas águas é um símbolo do que o Espírito Santo de Deus fez com essa pessoa. O Espírito Santo mergulhou essa pessoa no corpo de Cristo. Essa pessoa foi revestida por Cristo. Então o batismo simboliza exatamente isto. Amém, queridos? E como uma criança, quando ela é adotada, então ela passa a ter um documento que mostra que ela é filha daquela pessoa. E assim o batismo nas águas é o nosso documento público
de que nós fomos adotados na família de Deus. Então isso explica porque o batismo é tão importante. Mesmo que não absolutamente necessário para a salvação, ele é importante. Amém, queridos? Então o batismo simboliza sobretudo a nossa união com Cristo. Como Paulo diz no verso 27, vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. E aqui a gente encontra mais uma vez essa preciosa doutrina, que é a união com Cristo. O cristão realmente está unido a Cristo. Cristo está no cristão e o cristão está em Cristo. Nós estamos em Cristo pela fé. Amém, queridos? Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, e a palavra é o próprio Cristo. Jesus é o verbo de Deus. Jesus está dizendo: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, esta é a perfeita união com Cristo. E é por isso que a Bíblia muitas vezes traz o termo, como lá em Atos capítulo 2, verso 38, que eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. E até algumas igrejas pegam esse texto para dizer: o batismo não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é em nome de Cristo, porque os primeiros cristãos foram batizados em nome de Cristo. Mas a gente precisa entender que ser batizado em nome de Cristo é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizados em nome de Cristo significa ser mergulhado em Cristo. Amém, queridos? Então o batismo bíblico é em nome do Trino Deus, porque essas pessoas estão sendo incorporadas em Cristo. Nós nos tornamos parte da família de Deus, e como nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos na sua morte expiatória, nós cremos na sua ressurreição gloriosa, e tudo isto é simbolizado pelo batismo. Veja, Romanos capítulo 6, versos 3 ao 5 diz: ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então veja, queridos, a realidade de que o Espírito Santo nos batizou em Cristo, no corpo de Cristo, nos mergulhou no corpo de Cristo, é representado no batismo. Quando você desce as águas, é o seu sepultamento. Você está realmente declarando: eu já morri, porque você não sepulta uma pessoa para que ela morra. Ela morre e você sepulta. Então, quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos declarando: eu já morri com Cristo. E quando você sai daquela água, você declara: eu já ressuscitei com Cristo. E é por isso que eu estou me levantando agora diante da igreja para andar em novidade de vida, como uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, queridos, veja a mensagem de Gálatas, e a gente tem citado muito Romanos, porque tanto a mensagem de Gálatas como a de Romanos é a mensagem do Evangelho da cruz, é a mensagem de Cristo crucificado, e é a mensagem do túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Então o batismo simboliza essa nossa conexão pessoal com o Senhor Jesus Cristo em todas estas obras de salvação. Nós estamos unidos com o Salvador que morreu e ressuscitou, e então nós temos uma nova identidade em Cristo. A outra maneira de descrever esta união é dizer que nós estamos revestidos de Cristo, Paulo diz: vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes
de Cristo. Tem um ditado popular que diz que a roupa faz o homem. Você vê uma pessoa toda ali de terno, engravatada, você olha, legal. Você olha uma pessoa mal vestida, esfarrapada, você fala, nossa, não quero nem chegar perto. A roupa faz o homem. Isso é especialmente verdadeiro no batismo, em que Jesus se torna o nosso vestuário de justiça. Quando nós somos batizados em Cristo, nós recebemos uma nova roupagem. Revestir-se de Cristo como de uma veste é participar do caráter de Cristo, mediante a comunhão espiritual com Ele. E assim como as vestes de alguém, embora o ditado diz que a roupa faz o homem, a gente sabe que assim como as vestes dão somente uma aparência diferente à pessoa, nós precisamos entender que nos revestir de Cristo não é somente uma aparência, porque a comunhão verdadeira com o Senhor Jesus Cristo transforma as nossas vidas. Não é simplesmente uma roupagem de crente, é uma vida transformada pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 4, versos 17 ao 32, é um texto longo aqui, mas eu quero ler, que mostra claramente isto. Efésios capítulo 4, versos 17 ao 32. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Agora ele diz, mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato ouviste, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Cristo Jesus, veja, a se despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem. Veja, Paulo fala de você tirar uma roupa e pôr outra roupa. E a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do vosso meio, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como o Pai vos perdoou em Cristo. Veja, queridos, o que a Bíblia diz aqui, que quando nós somos batizados no corpo de Cristo, eu não estou falando de batizado nas águas, mas batizados no corpo de Cristo, nós nos despimos do velho homem, porque esse velho homem é crucificado com Cristo, e nos levantamos ressurretos para uma nova vida em Cristo, como nós lemos, para andarmos em novidade de vida. Então, voltando aqui para a carta aos Gálatas, nesse texto que nós estamos estudando, o apóstolo, quando ele fala aqui desse batismo, de ser revestido de Cristo, pode ser que ele tenha em mente uma prática que acontecia ali, naquela época. Quando uma pessoa se convertia a Cristo, e ela vinha para o batismo,
Ela trocava suas roupas por uma túnica branca para simbolizar a sua nova vida em Cristo. Hoje a gente tem aquele costume de pôr um avental branco em cima da roupa, né? Mas naquela época a pessoa tirava completamente todas as suas roupas lá, lógico, no vestiário, né? Tirava todas as suas roupas e punha uma roupa nova, que não era dele, que ele estava ganhando para aquele momento especial, para simbolizar que ele estava deixando toda a sua vida antiga para assumir uma nova vida em Cristo. Talvez Paulo estivesse pensando nisto, ou talvez Paulo estivesse pensando também num ritual de adoção que acontecia naquela época, quando um escravo, ele era adotado pela família. Isso acontecia muitas vezes. Então, este escravo também tirava toda a sua roupa antiga e punha uma nova roupa branca, para simbolizar que agora ele fazia parte daquela família. Queridos, a gente não sabe o que Paulo tinha em mente aqui, mas de qualquer forma a gente chega a esta conclusão, que o cristão é alguém que se despiu do velho homem corrompido pelo pecado e se revestiu de Cristo, sendo agora ensinado e dirigido pelo Espírito Santo no caminho da verdade, no caminho da santificação. É isso que a Bíblia ensina, Romanos capítulo 8, versos 14 ao 16. Romanos 8, 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja, queridos, é uma obra completa e somente do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E a prova disto é a mudança de vida. Quando nós somos adotados então na família de Deus, nos tornamos filhos de Deus, então você pode ter certeza que você é livre, você é puro, santificado, abençoado, justificado, e está sendo transformado para ser conforme a perfeita imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa de tudo isto, queridos, eu não vou continuar aqui agora, né, os outros 2 versículos finais do texto que nós lemos, porque ainda tem muita coisa para ser dita, mas pensando em tudo isto que Deus fez por nós, através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio que nós podemos adorar o Senhor. E usando as palavras do Salmo 103, nós podemos declarar com toda certeza no nosso coração, abraçar esta verdade e ser participante desta verdade. E dizer: ó minha alma, bendize o Senhor, em todo o meu ser, bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Queridos, em tempos de lutas, em tempos de provações, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de querer chutar o pau da barraca, diga para a sua alma: ó minha alma, bendize ao Senhor. Não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Você está passando por lutas, mas olhe para Ele, porque é Ele e somente Ele
quem perdoa, quem cura, quem levanta, quem te supre, quem te renova. É Ele, e somente Ele, quem está trabalhando para transformar a sua vida e te tornar herdeiro do reino eterno e infinito do nosso Deus. É Ele. Então, queridos, não esqueça, você é um filho. Talvez você possa muitas vezes, olhando para a sua vida, dizer: eu não sou digno. Provavelmente não. Mas Ele te escolheu. Ele visitou o orfanato deste mundo e viu uma humanidade sem pai. Porque todos pecaram e foram separados da graça e da glória de Deus. Mas como alguma família que entra num orfanato e simplesmente olha para uma criança e diz: eu quero esta. Eu não sei o que a pessoa vê, mas ela decide: eu quero essa. Eu não sei o que Deus viu. Eu não sei porquê. Mas eu sei que Ele olhou para mim um dia e disse: eu quero este. E vou adotá-lo como meu filho. E por isso eu digo: ó minha alma, bendize ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Porque Ele resolveu te perdoar. Ele resolveu te justificar. Ele resolveu te adotar. Ele resolveu te santificar. Ele resolveu te tornar herdeiro. Minha alma, não te esqueça e bendiga o seu santo nome. Amém? Amém, queridos. Vamos ficar em pé. E vamos agradecer a Deus por este amor infinito, este amor eterno que vai além da nossa compreensão. E se você lembrar que você tem reclamado da disciplina do Senhor, diga: obrigado, Deus, porque o Senhor está me disciplinando, porque eu não sou um bastardo, eu sou um filho. Obrigado, Deus, porque o Senhor está me disciplinando. Mas o Senhor nunca vai me disciplinar além do que eu posso aguentar. Porque o Senhor me ama com um amor eterno. E como um pai que corrige, logo em seguida abraça e beija e abençoa. Este é o nosso Deus. Então vamos louvar o Senhor. E vamos dar a liberdade para que o Espírito Santo de Deus continue sua obra em nossas vidas.